Olha só, tem novidades na flexibilização dos protocolos de funcionamento para shopping centers, centros comerciais, lojas acima de 200 metros quadrados, também para academias, bares, restaurantes e templos religiosos. O aumento da quantidade de dias e horários para funcionamento, bem como a liberação do uso de piscinas nas academias, que estava proibido pelos protocolos, é o papo da nossa conversa com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Satisfação estar com você aqui no Isso é Bahia, e junto com o Fernando também. Maravilha. Maravilha, satisfação toda nossa também. Sérgio, uma das mudanças se refere a bares e restaurantes de shoppings que agora vão poder funcionar até às 11 horas da noite. Antes, eles estavam obrigados a seguir o horário de funcionamento dos shoppings. Também estão autorizadas a reabrir academias desses espaços e piscinas fora de clubes. Por que essa mudança toda? Jefferson, é isso aí. Os protocolos, eles são rígidos, e essa rigidez é para ter garantia, assegurar o cidadão ao frequentar esses ambientes que não incorra, mais do que ele já está vulnerável à contaminação, não seja mais um elemento de contágio. Bom, essas alterações decorrem da flexibilização necessária para alguns casos, exemplo de piscina. Piscina gera uma demanda anterior desses profissionais, não só deles, mas dos usuários também, e nós obtivemos um parecer favorável epidemiológico do Estado e da Secretaria Municipal de Saúde nesse sentido, desde que atendidos ao protocolo que foi elaborado específico para piscinas em academias. É importante registrar que as piscinas em clubes sociais, recreativos, náuticos, essas piscinas ainda não estão liberadas exatamente por integrar esse tipo de equipamento cujo retorno está previsto para a fase 3. As lojas também acima de 200 metros quadrados, nós chamamos das grandes lojas, elas estavam funcionando de segunda a sexta, e é natural que a gente vá flexibilizando um pouco mais, até porque o ambiente hoje favorece esse tipo de medida adotada pelo prefeito. Então, elas vão poder funcionar também aos sábados, no horário das 10 às 16 horas. Outra medida também importante em relação a restaurantes, bares, que integram shopping centers ou centros comerciais similares, que tenham acesso independente ou exclusivo. Nesse caso, eles antes estavam atrelados ao horário do shopping center e agora eles passam a ter um horário próprio, que é daquele até as 23 horas. Isso já representa mais uma flexibilização para esse segmento importante para a nossa cidade. Você disse... Também tem para academias. Sim. As academias, Jefferson, elas em shopping centers, elas estavam atreladas também ao horário de shopping center, que é de 12 às 20 horas. E a gente sabe que as pessoas normalmente frequentam a academia ao amanhecer, às 6 horas, 7, 8, logo no início do dia. E essas academias estavam sendo prejudicadas e era de fato uma concorrência desleal, porque fora do shopping center a academia estava com horário livre. Então é uma adequação em relação a esse equilíbrio competitivo, que favorece no geral a própria população. Em relação também às óticas, é importante dizer que elas passam também a funcionar todos os dias, já que elas integram as lojas com porte superior a 200 metros quadrados, e templos religiosos, que tinham um horário limitado, de 10 às 20 horas, e o prefeito autorizou agora um horário livre para templos religiosos. Não se alterou, na verdade, o limite de pessoas presentes ao templo, que continuará a 50% ou 20% da sua lotação, aquilo que for maior. Então, são adequações normais, típico de um processo de retomada das atividades, e são ajustes que se fazem necessários em razão da própria necessidade da população. Sérgio, você disse que recebeu o parecer favorável das equipes de epidemiologia, tanto do Estado quanto do município, para embasar essas decisões, essas mais recentes decisões da Prefeitura. Que informações são essas que, de certa forma, tranquilizam a Prefeitura de Salvador?
São informações em relação ao próprio uso da água, né? A vigilância declara de que o ambiente é um ambiente seguro, desde que equipamentos próprios das academias, a exemplo daquelas boias que são utilizadas para natação, toucas, ou seja, equipamentos nós chamamos de proteção individual e de uso individual, que deverão, de fato, ser de uso individual, mas da própria propriedade do aluno. Nada deverá ser utilizado em relação àqueles equipamentos que têm uso coletivo. E uso coletivo já basta mesmo o próprio ambiente aquático. Em relação também ao uso de toalhas, é proibido, o indivíduo tem que ter a sua própria toalha, bebedouro também é proibido. Os próprios vestuários, eles não poderão estar funcionando. Então, assim, a gente libera, de acordo com base nesses pareceres, que são pareceres técnicos, científicos, e que asseguram o não risco ou o menor risco daquela pessoa que é usuária daquele tipo de equipamento. E os próprios profissionais, né, das academias aquáticas, que também, quando a gente fala de proteção, não é só do usuário, mas do indivíduo em si, que trabalha ou que faz uso daquele tipo de equipamento, Jefferson. Nós estamos entrevistando o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Secretário, a adaptação da população às fases 1 e esse início da fase 2 do protocolo de reabertura também contribuiu para que houvesse essa flexibilização que foi divulgada ontem pela Prefeitura? Perfeitamente. Esse raciocínio seu é perfeito, a população está de parabéns, isso demonstra o nível de responsabilidade em relação a essas medidas. Elas sabem que favorecem o seu dia a dia, a sua própria socialização. As pessoas estavam muito contraídas, isoladas, atenderam ao pedido do poder público, em relação à necessidade de se isolar momentaneamente. E agora a gente está flexibilizando a economia. E é muito importante que as pessoas compreendam, como de fato elas estão compreendendo, Fernando, de que a pandemia continua existindo, o vírus continua circulando. Nós estávamos antes com a taxa de ocupação de UTI 55, ontem já foi para 60. Então é muito importante que a população nos ajude nesse processo, porque nos ajudando, ela própria vai estar se ajudando. Essa conscientização é algo real, a gente pode perceber no dia a dia. Você vê que na fase 1, quando nós abrimos, todo mundo tinha um medo, nós tínhamos, não falo todos nós tínhamos um grande receio em relação à abertura da economia em shopping centers e em grandes lojas. A gente colocou na rua equipamentos que favoreciam e favorecem a circulação de mais de 400 mil pessoas na cidade, que antes não estavam circulando, não estavam fazendo uso de transporte público. Então, é natural que a contaminação aconteça, mas se ela tem que acontecer no nível mínimo possível, razoável possível, do sistema de saúde, ele é vulnerável, a demanda, a sua capacidade de atendimento é limitada, e a população tem que nos ajudar, e como o fato vem nos ajudando em relação a esse processo de retomada. Secretário, uma outra questão é que a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo é responsável por boa parte das fiscalizações do cumprimento dos protocolos, das medidas restritivas. Como tem sido a evolução dessas fiscalizações e até a autuação de eventuais desvios dos protocolos que tenham sido registrados? Fernando, olha, a gente não tem procurado autuar, ou seja, aplicar multa. O cidadão, o empresário, ele já vem sendo sacrificado seus negócios ao longo do tempo. É um sacrifício decorrente de algo absolutamente eventual, indesejado por todos nós. Então, o prefeito veio ao longo do tempo, desde o mês de março, adotando medidas restritivas no sentido de evitar a circulação dos indivíduos. Então, eles já foram muito penalizados, um sobre o aspecto econômico, outro sobre o aspecto social, mas o fato é que, ao longo do tempo, a SEDU vem oscilando a forma de trabalhar com sua fiscalização e de acordo com a necessidade. Então, no primeiro momento, foram medidas restritivas, onde a gente tinha que ir à rua com toda a equipe, uma equipe de fiscais dedicados ao trabalho, para evitar que estabelecimentos que não poderiam abrir, de fato, abrissem. Então, nós agimos dessa forma na cidade. É uma forma mais
até mais racional de trabalhar, no sentido de, olha, esse bar não pode abrir, não abre. Se está aberto, fecha. Nós fazíamos interdições ao longo desse tempo todo, já só nessas operações foram 230 mil, mais de 230 mil fiscalizações realizadas, com mais de 7 mil interdições e 92 cassações de alvará. Esse fato de ter 92 cassações de alvará contra mais de 7 mil interdições demonstra exatamente a recorrência de alguns indivíduos que insistiam em ter que abrir. A gente só caçava alvará em razão da desobediência em relação às interdições. É muito baixo o percentual de cassações, é muito baixo, consequentemente, essa recorrência do infrator. Né? Então, em primeiro momento foi isso. E agora é um trabalho muito mais refinado, porque nós estamos agora fiscalizando exatamente a permissão da abertura e não a proibição. Então, é muito mais difícil, evidentemente, porque nós estamos trabalhando com protocolos e o grau de responsabilidade ele passa a ser muito maior. Os fiscais eles têm que compreender muito bem, internalizar bem o protocolo. Todos eles estão capacitados para isso. Então, quando eles vão para a ponta, vão fiscalizar exatamente aqueles estabelecimentos que estão permitidos funcionar, verificar todos os itens do protocolo. Só de bares e restaurantes nós temos mais de 50 itens de protocolo. Tem um protocolo geral que ele alcança todas as lojas que são permitidas abrir. Então, é realmente um trabalho enorme que é feito pela fiscalização, com um grau diferenciado de dificuldade em razão, hoje, da abertura e da vulnerabilidade do cidadão em face dessa abertura. E quando eu falo do cidadão, é aquele que trabalha no próprio empreendimento, no próprio equipamento de negócio, como um shopping center, que é um ambiente seguro. No protocolo de shopping center é um ambiente seguro, mas o que a gente chama para a população, que não obstante todos esses protocolos, todos esses itens de segurança, que o momento ainda é para ter prudência na sua circulação, muito cuidado no ambiente em que ela circula, que o vírus está presente ainda e a pandemia não se encerrou. Não tem vacina ainda. Então, todos nós ainda estamos vulneráveis à contaminação. Secretário, uma outra permissão que a Prefeitura acabou dando nesse período é que bares e restaurantes que possuem um espaço possam ocupar as calçadas e até um trecho de rua. Como é que está esse processo de regularização desses bares e restaurantes que desejam ampliar o espaço para o funcionamento durante esse período da pandemia? E se depois desse período de distanciamento social, esses espaços poderão ser mantidos pelos respectivos proprietários dos negócios? Olha, Fernando, eu acho essa medida sensacional. Ela foi adotada, foi autorizada pelo prefeito exatamente para potencializar esse reinício de atividade de bares e restaurantes e lanchonetes. É um caminho sem volta, né? A permissão para que os estabelecimentos possam vir a ocupar espaços públicos sem ser onerado financeiramente por cobrança de taxas. A Prefeitura renunciou a essa cobrança, uma cobrança legal, né? E hoje, você vê, o ambiente público hoje, ele pode vir a ser ocupado por bares e restaurantes. É uma política voltada para a retomada exatamente dos bares e restaurantes. Nós já temos mais de 35 alvarás liberados para esses restaurantes ocuparem espaço público. Também, quando eu falo espaço público, digo uma própria via que já está definida pela Trans Salvador, que pode vir a ser ocupada não só na parte de circulação, onde o veículo anda, mas também vagas de estacionamento nas áreas de recuo, que legalmente são áreas proibidas de serem ocupadas. Agora, com essa medida, o cidadão poderá ocupar espaços áreas de recuo. É todo um trabalho voltado para que as pessoas possam ficar ao ar livre, que em relação ao ambiente interno, confinado com ar-condicionado, é um ambiente mais desejável nesse momento, né? Menos vulnerável à contaminação. Então, é uma política pública sem volta. O prefeito autorizou, esses alvarás não têm prazo de validade.
é uma autorização concedida e o nível de aceitação por parte dos empresários tem sido muito alto. Nós temos ainda 20 processos ontem na SEDU que tinham dado entrada e estamos analisando em conjunto com a Crença Salvador. E o próprio procedimento de obtenção dessa licença, Fernando, é muito simples, desburocratizante. Então, você entrou no site da SEDU, tem um banner, bares e restaurantes retomada, clicou, vê um formulário, você preenche, faz um upload do layoutzinho, do local que você quer ocupar, indicando a quantidade de mesas e cadeiras, e no próprio e-mail que você mandou, você recebe seu alvará. A gente não gasta uma sola de sapato para comparecer à SEDU, né? E você pode fazer isso durante 7 dias da semana, qualquer horário, 24 horas livre. Então, acabou aquele negócio de horário de expediente, sábado, domingo e feriado, e qualquer hora do dia onde você esteja, você pode solicitar isso. Secretário, por mais que ainda haja limitações para a circulação das pessoas, para a retomada plena das atividades econômicas, a gente já percebe uma quase normalidade das pessoas pelas ruas, não é? A circulação de pessoas, de carros pelas ruas. E também já foi observado que em lugares onde as atividades foram retomadas, uma nova onda de casos do novo coronavírus acabou surgindo. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Qual o grau de preocupação de vocês, da Prefeitura? O senhor estava elogiando aí o comportamento das pessoas, mas a gente sabe que nem todos conseguem manter o isolamento, o distanciamento necessário. Essas medidas, essas flexibilizações, elas podem ser suspensas caso a gente se depare com uma nova onda de casos da pandemia? Naturalmente que sim. Essas medidas, essas autorizações, elas são adotadas sob condição. Então, a fase 1 é que nós tivéssemos ali uns 75% ou igual ou inferior. A fase 2, 70%. A fase 3 é 60%. Então, a gente está monitorando tudo isso, essa taxa de ocupação de leitos de UTI. Isso vai depender muito, de fato, do comportamento da própria população. O que a gente percebe é que a população hoje está se expondo mais ao risco, né? A população em determinados bairros da cidade mais, outros menos. Mas o que é importante é que ela não abra mão do uso da máscara, do álcool gel. Essa higienização ela tem que ser algo constante. Lavar as mãos, simples lavar, mecanismo de você passar na água, usar sabão, não levar as suas mãos ou uma mão aos olhos, ao ambiente boca. Então, isso é fundamental. Por isso que a gente tem que dizer o seguinte: olha, isso faz parte do nosso dia a dia agora. É uma rotina diária, como você levantar e escovar os dentes. São equipamentos que você tem que andar no seu bolso. Uma pistolinha de álcool gel, para de repente você está se higienizando, se protegendo. Faz parte do dia a dia. A flexibilização vem em razão disso, da necessidade das pessoas saírem desse tipo de confinamento. É importante dizer que Salvador não adotou lockdown, diferentemente de outros países, de capitais dos países, da Europa, basicamente. Salvador não adotou essa política. O nosso lockdown foi um lockdown baiano, né? Adaptado à nossa realidade socioeconômica. Salvador é uma cidade ainda com forte contraste socioeconômico, e a gente tem que compreender a cidade, enxergar essa realidade, só enxergando de frente que a gente tem condição de adotar as medidas que são necessárias para esse tipo de realidade, esse tipo de população que a gente tem. A gente sabe que essa taxa de ocupação dos leitos de UTI, que tem se mantido no nível desejado, não é, para exatamente a flexibilização dessas medidas, ela ocorre muito mais por conta da maior quantidade de leitos oferecidos do que pela diminuição dos casos, não é? Os casos, eles continuam crescentes e, como houve um aumento do número de leitos, a taxa de ocupação acabou caindo. O senhor considera, digamos, eficaz, tendo essa taxa de ocupação como único critério para decidir a flexibilização dessas medidas, uma vez que a gente corre o risco de, com a flexibilização, aumentar o número de casos? Não, ele não é o único critério, ele é um dos.
critérios adotados pelo município, pelo Estado, é importante se registrar isso. Então, o município não está andando sozinho nesse processo, o Estado é parte desse processo aí. O plano de retomada é um plano conjunto com o governo do Estado, que é parceiro nosso nesse processo, né? E não é o único, mas ele, nesse ponto, é o mais importante, porque se a pessoa chegar ao hospital e houver necessidade de ir numa UTI com respirador, tem que ter um leito para ela. Então, a taxa de contaminação aqui não vem crescendo, ela vem diminuindo em Salvador. A participação de Salvador no conjunto dos contaminados no estado tem cada vez mais diminuído. Em Salvador tem equipamento, é uma cidade que se preparou para essa pandemia, no quesito de leitos, o prefeito investiu muito nisso, né, contou muito com a ajuda também do governo do estado, do governo federal, das entidades privadas que também fizeram a questão de respirador. O respirador virou ouro para nós. O equipamento que antes custava $23 mil passou a custar mais de $70 mil, $80 mil. É natural da economia livre, né? Oferta e demanda. Então, assim, de fato, não é que seja uma preocupação nossa, mas é um item que a gente fica observando, monitorando diariamente. O secretário Leoprates faz isso, e é que exatamente tem esse papel fundamental de monitorar esses indicadores em conjunto com a Casa Civil, em conjunto com o governo do Estado, e credencia o prefeito a tomar essas decisões. Então, o prefeito não tomaria uma decisão dessa se, de fato, ele não tivesse absoluta certeza do que está acontecendo, né, da realidade epidemiológica da nossa cidade, que hoje é muito mais satisfatória, entendeu, Jefferson, do que antes. Salvador hoje está com 33% dos casos de contaminados no estado. Antes nós chegávamos a ter 60, 67%. Né? Isso é fruto de um trabalho de uma políticas públicas selecionadas na nossa cidade, e não só isso, mas como também do nível de conscientização da população, que deve estar sempre sendo alertada por nós, por vocês. A imprensa tem tido um papel fundamental nesse processo de levar a informação, levar o conhecimento à população. E também porque aumentou o número de casos no interior do estado, não é? Hein? E também porque aumentou o número de casos no interior do estado. Aumentou, e Salvador tem sido, eu diria assim, a capital, né, que absorveu esses casos. Hoje nós temos aqui em nossa cidade, nos hospitais públicos, muita gente do interior, muitos irmãos que são de outras cidades do estado, né, e os leitos são públicos, né, então não pode fazer distinção de indivíduo, né, de nada. Chegou, está doente, existe um centro de regulação, esse centro de regulação é coordenado pelo governo do estado. Então, o que o prefeito foi equipar a cidade com leitos de UTI, com respirador, e atender indistintamente qualquer cidadão. Então, Salvador hoje tem cidadãos aqui em leitos de UTI que vêm de diversas cidades do interior do estado, e não somente isso, de outros estados. Nós recebemos gente do estado de Sergipe aqui, né? O fato é que o sistema é um sistema único de saúde, o SUS, né? E é isso que a gente está fazendo. O prefeito não fechou a cancela da cidade, não bloqueou a cidade para atendimento da população necessitada, muito pelo contrário. Tá certo. Não obstante tudo isso, a gente teve condições, você fez uma observação importante, que foi a ampliação da oferta de leitos de UTI. De fato, a gente criou 2 hospitais de campanha, está lá do Edson e Oás, 2 tendas enormes com mais de 100 leitos de UTI, com respirador, pegou o Hospital Sagrada Família, o nosso próprio hospital municipal. Imagine, Salvador não tinha hospital municipal. Imagine o que seria da nossa cidade hoje se não tivesse um hospital municipal com tão elevado nível de qualidade no serviço público de saúde. Então, isso é um diferencial que a cidade tem, enorme diante de outras cidades, de outras capitais, né? Se não tivéssemos essa condição aqui, talvez não estivéssemos em condição de estar reabrindo a economia como a gente está fazendo isso hoje. Secretário Sérgio Guanabara, secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, e um bom dia para o senhor. Bom dia para você,
para o meu amigo Fernando, todos da querida a Tarde FM, no programa Isso é Bahia. Qualquer hora que você me chamar, eu estaria à sua disposição, viu? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Essa conversa vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h48 na Tarde FM.